Oi, gente, eu tô muito feliz que você tá aqui porque esse vídeo é muito especial pra mim. Eu finalmente vou ler a obra completa de Os Miseráveis, do Victor Hugo. Ai, que felicidade. A minha história com Os Miseráveis começa muito cedo, porque quando eu era criança eu li várias adaptações, vários livros adaptados de Os Miseráveis. Sempre fui muito apaixonada pela história. Eu li as adaptações de teatro, de filme, eu assisti os filmes, mas um dos momentos mais marcantes da minha vida, da minha infância, foi uma vez que eu e meus pais assistimos juntos a ópera de Os Miseráveis, que foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eram 3 horas de ópera, a gente colocou um colchão na nossa sala, ligamos o data show, fizemos um cinema e assistimos juntos em família essa obra maravilhosa de Os Miseráveis, dá de 10 a 0 no filme. Mas, cara, foi tão emocionante, eu nunca esqueço, e eu sempre tive um amor muito grande por essa história, mas eu nunca tinha conseguido ler o livro inteiro. O livro inteiro tem 1511 páginas, então assim, olha o tamanho dessa bênção. Eu ganhei essa edição linda e maravilhosa do meu namorado na época, que hoje é meu noivo. Até cheguei a ler até a página 500, mais ou menos, por isso que tá meio marcadinho aqui, mas eu vou tirar todas essas marcações porque eu decidi que eu vou começar do zero e vou ler ele todinho. E eu decidi documentar aqui pra vocês como um diário de leitura, já que algumas pessoas me pediram que eu fizesse um diário de leitura, eu decidi que eu faria isso então pra vocês acompanharem a minha experiência lendo esse monstro, que é uma obra maravilhosa, linda demais, e eu estou muito empolgada pra isso. Esse diário de leitura ele vai ser composto de várias partes, então serão vários vídeos. Eu ainda não tenho certeza de quantas partes serão, tudo depende do quanto eu tenho pra falar sobre o livro e sobre a leitura, porque vocês já devem ter percebido que eu sou uma pessoa tagarela, eu gosto muito de falar, especialmente sobre livros, posso passar horas falando sobre livros. Então acompanhem aí, essa é a parte 1 do meu diário de leitura de Os Miseráveis. Cara, eu tô muito empolgada. Primeira coisa que eu vou fazer então vai ser tirar essas marcações, porque eu quero começar do zero. Eu tava pensando se eu ia fazer alguma color code, uma coordenação de cores do que eu ia marcar, mas eu decidi que eu só vou marcar o que realmente for importante pra mim, as frases que foram importantes, coisas, contextos, o que der na telha, eu vou estar marcando e grifando. Eu tô tão empolgada que eu até ontem fui comprar esses post-its de marcar. Olha essas cores que lindas. Eu fui comprar ontem especialmente pra usar no livro, Os Miseráveis. Eu também vou usar esse marca-texto, que ele é cinza, é meu favorito, eu amo muito, porque eu acho que fica mais discreto no livro, por isso que eu gosto de marcar com ele. Então, sem mais delongas, vamos ler, né? Hoje de novo já é outro dia, ontem eu li só um pouquinho, um pouco antes da academia, e só consegui ler umas 60 páginas, então hoje eu decidi que eu quero ler um pouquinho, mas eu tô com vontade de ler ali fora. Então eu vou lá fora, sentar embaixo de uma árvore e ler. Eu já estou aqui com o meu bebezão, marca página, tudo, uma garrafinha d'água e minha máscara, claro, e vou lá fora ler um pouquinho. Tá tão gostosinho o clima hoje pra ler. Tá meio nublado, meio fresquinho. Vou falar com vocês rapidinho. Esse livro ele é dividido em 5 partes. Cada parte tem o nome de um dos personagens que vão ser tratados. A Fantine, a Cosette, o Jean Valjean. Basicamente a história inteira se conecta no Jean Valjean,
porque ele foi preso por 19 anos por ter roubado um pão para os sobrinhos dele, enfim, toda a história vai girar em torno disso, tem muitas referências à Revolução Francesa, à Guerra de Waterloo, a Napoleão, então tem bastante história, tem muita coisa assim que você vai meio que aprendendo e conectando. É muito interessante. Eu acabei de ler o primeiro livro, porque dentro de cada parte tem alguns livros. Eu acabei de ler o primeiro livro, até a página 97, li bem pouquinho, ó. Bem pouquinho pra esse livro, né? Mas eu grifei já várias coisas, como vocês podem ver meus post-its. Eu já grifei bastante coisa já. E aqui, a priori, no primeiro livro, a gente tava conhecendo o Miriel, que é o senhor... Não, é Monsenhor Bienvenu, que é o bispo lá de Digne. E é um cara sensacional, assim, você vai lendo, você vai se apaixonando por ele, vai falando, meu, que figura interessante ele. E... Ah, vocês vão ficar bravos comigo se esse vlog for longo? Ele vai ser longo, porque eu acho que tem muita coisa pra falar. Resumir quem é o Monsenhor Bienvenu, eu vou ler pra vocês aqui uma coisa que eu grifei sobre ele. Como já foi visto, a oração, a celebração dos ofícios religiosos, a esmola, a consolidação aos aflitos, o cultivo de um canteiro, a fraternidade, a frugalidade, a hospitalidade, o desapego, a confiança, o estudo, o trabalho, ocupavam cada um dos dias de sua vida. Ocupavam exatamente o termo, porque de fato esses dias do bispo eram repletos até as bordas de bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Eu simplesmente sou apaixonada pela escrita do Victor Hugo. Eu acho que ele expressa as coisas de uma maneira muito moderna para a época em que o livro foi escrito. Muito lindo, você lê, tudo é muito poético, tudo é muito incrível, você quer grifar tudo e marcar tudo com post-it. Mas é isso, vou continuar lendo e ver como vai ser. Gostei muito de ler aqui, viu? Acho que eu vou voltar mais vezes pra esse cantinho aqui pra ler. É bem gostosinho. Mas agora eu já vou pra casa, que eu tenho que comer, que eu tô com fome, já são quase 5 horas, comer alguma coisa, porque eu tenho uma live daqui a pouco, vou dar uma estudada, eu vou participar de um painel da live da minha igreja pra falar sobre fruto do espírito. Vai ser bem legal, eu espero. Mas aí, é isso. Eu vou tentar, eu queria muito ler um pouco mais hoje, pelo menos chegar até a página 150, mas não sei. Qualquer coisa a gente vai vendo. Terminei o segundo livro, estou na página 155, mas eu vou parar por hoje. Agora no livro o que tá acontecendo basicamente é que a gente foi apresentado ao Jean Valjean, que é a grande figura desse livro, né, que tudo gira meio que em torno dele, conectado com ele. Foi contada a história dele, que ele roubou... Isso não é muito um spoiler, tá? Porque isso tá na sinopse, mas ele roubou um pão, ele foi condenado, depois ele tentou fugir várias vezes da prisão. E aí, por isso, ele foi condenado a muito mais anos, passou 19 anos na prisão e foi totalmente transformado, né? Pra ser um homem ruim, obviamente. O tempo que Jean Valjean passa na prisão, ele acaba pensando bastante na situação dele, né? Então ele pensa em tudo que aconteceu, na forma como a sociedade agiu com ele, na forma como ele foi punido. Ele não acha ele acha que foi uma penalidade extremamente exagerada para um crime de tamanho tão pequeno como o dele. Que diz assim: é triste dizer, mas após ter julgado a sociedade que causara o seu infortúnio, julgou a providência que criou a sociedade e condenou-a também. Ou seja, julgou a entidade maior, né? No caso, Deus e tal. Então ele foi sentindo de ódio, ele foi se transformando numa pessoa extremamente odiosa. É muito triste. E é muito linda essa parte que a gente vai conhecer um pouco da história do Jean Valjean, especialmente porque a gente vai ver a interação. Nós conhecemos quem é o bispo, né, o Monsenhor Bienvenu, e a gente conheceu o Jean Valjean, são duas figuras completamente opostas. Quando a gente vê a interação desses dois personagens juntos, é muito lindo, é muito poderoso, é muito forte. Agora, eu preciso comentar dessa parte, porque foi uma parte que tocou muito meu coração, só que ela é meio que um spoiler, então você pula pra esse próximo minuto, então pra você não assistir essa parte. Certo, o que acontece basicamente é que o Jean Valjean, ele chega numa cidade depois de ter viajado 12 léguas a pé, e ele fica tentando achar um lugar pra ele se hospedar durante a noite, e acaba que ele não consegue nenhum lugar porque todo mundo expulsa ele, já que ele anda com um passaporte amarelo, que é indicando que ele é um criminoso, né? Que ele saiu da prisão e tal, que ele é um ser humano perigoso. No passaporte vem escrito que ele é muito perigoso. Acontece que aí ele foi até a casa do bispo, né? Do padre. Ele pede pra ficar lá na casa dele e tal, e ele fica, ele janta com eles, ele dorme com eles e tudo mais. Ele fica bem chocado da maneira que o bispo trata como um ser humano, ele nunca mais havia sido tratado dessa forma desde que ele fora condenado.
Então, aí ele acaba roubando esse bispo, porque o bispo tinha uns talheres de prata, tinha uns castiçais, e ele acaba roubando o bispo. Só que ele é pego logo em seguida por uns guardas, depois que ele já tinha fugido. E quando ele volta, o bispo fala pra ele: "Ah, você esqueceu os castiçais, você levou só os talheres, eu também te dei os castiçais." E ele fica completamente confuso, porque ele roubou o bispo e o bispo falou que tinha dado pra ele, para os guardas deixarem ele em paz. Tão lindo, porque nesse momento eu acho que Jean Valjean enxerga uma ponta de esperança, de eu não preciso ser esse homem odioso que carrega esse ódio tamanho no meu coração. E o padre fala pra ele assim: "Não se esqueça, jamais se esqueça de que me prometeu empregar este dinheiro para se tornar um homem de bem." Aí fala: "Jean Valjean não tinha lembrança alguma de ter prometido que quer que fosse, ficou sem saber o que dizer." É muito interessante porque essa palavra do bispo teve um impacto muito grande no coração de Jean Valjean, e a mudança que a gente vai ver agora dele como pessoa, dele como ser humano, é por conta dessas palavras, é por conta dessa atitude que o bispo teve para com ele. Então foi um ato de bondade que vai transformar a vida do Jean Valjean. O que Victor Hugo fala um pouco mais pra frente. Sentia confusamente que o perdão daquele padre era o maior assalto e o mais pavoroso ataque que já o havia abalado. Ele foi completamente abalado e transformado por essa palavra e por essa ação do padre para com ele, sabe? Essa misericórdia que o padre demonstrou do evangelho. Então, ele chorou amargamente, ele se arrependeu muito da vida que ele levava. É uma parte bem forte, bem bonita. Bom, então é isso. Amanhã eu leio mais, quem sabe eu apareço pra tagarelar um pouco mais. Esse livro, ele é muito forte, carregado de mensagens, carregado de humanidade, carregado de miséria. E é uma coisa incrível de ver, e como o Victor Hugo se expressa, chega a ser poético, sabe? Eu tô extremamente feliz de estar finalmente lendo esse livro. Vocês podem ver, não fez nem cosquinha essas 150 páginas que eu li, né? Mas estou amando cada segundo, e eu estou sendo bem devagar na leitura dele mesmo. Eu quero aproveitar, quero ler, quero entender, quero absorver o máximo de conteúdo que eu puder desse livro. Então eu quero ler com bastante calma, não estou com pressa. Acho que vai ser uma experiência maravilhosa por si só, e eu quero aproveitar essa experiência. Pra ser bem honesta, eu praticamente não li nada hoje. Eu sentei aqui na frente pra ler aquela hora, eu tive culto, tive EBD, e aí eu fui almoçar, e depois do almoço eu praticamente fiquei só assistindo vídeo de booktube, colocando em dia meus booktubers favoritos, e consequentemente aumentando a minha lista, a minha TBR, a lista de livros que eu quero ler, que cada vez cresce mais, ela é infinita. Então eu praticamente não li nada, agora que eu resolvi tomar vergonha na cara e sair aqui um pouquinho pra ver se eu consigo ler mais um pouco. Hoje foi meio fraco, viu? Domingo, né? Domingo pede, assim, um descanso. Oi, vim fazer mais uma atualização da leitura. Eu cheguei na página 230, finalmente. E como vocês podem ver, ele já tá mega marcado aqui, cheio de marcações. Mas tem algumas coisas importantes que eu queria conversar com vocês sobre o que eu li até agora. Hoje eu consegui ler o livro 3, 4 e uma parte do 5. Eu vou tentar terminar o livro 5. Eu acho que vai ficar faltando só o livro 6 ou 7 para terminar a primeira parte do livro, que é Fantine, o nome, o título, né? Então, a gente tinha conhecido o Jean Valjean antes disso, a gente tinha visto a influência que o padre teve pra com ele e tudo mais. E agora foi o momento da gente conhecer a Fantine, porque ela é que dá título a essa primeira parte do livro de Os Miseráveis. Ela é extremamente importante pra história e a gente vai conhecê-la. Ela era uma menina muito linda, muito maravilhosa, realmente. Ela não tinha família, pai, mãe, não os conhecia. Ela era com certeza pobre, mas ela tinha um grupo de amigos, eram 3 outras meninas junto com 4 meninos. Inclusive ela era extremamente apaixonada por ele, era aquele tipo de primeiro amor, sabe? Tem longas páginas que dão uma descrição da Fantine, como a Fantine era como pessoa e a beleza dela, mas eu vou resumir pra vocês com um trecho que eu até grifei aqui. Fantine era bela sem ter muita consciência disso. Os raros pensadores misteriosos sacerdotes do belo, que confrontam silenciosamente todas as coisas com a perfeição, entreveriam naquela jovem costureira, através da transparência da graça parisiense, a antiga eufonia sagrada. Aquela filha das sombras possuía nobreza de raça. Era bela em 2 frentes, estilo e ritmo. O estilo é a forma do ideal, o ritmo, seu movimento. Dissemos que Fantine era personificação da alegria.
Fantine era igualmente a personificação do pudor. Eu acho que esse trecho ele resume bem quem era Fantine, não só na sua beleza física, como na sua integridade e na sua personalidade. E a gente vai ser cativado aqui por ela, pela pessoa que ela era, especialmente quando a gente vê ela interagindo com esses outros amigos e tal. E aí o cara que ela é apaixonado chama Tholomyès. Tholomyès, é isso. E tem uma parte que é insuportável, que ele fala um monte, assim, tipo, ele dá um super discurso. Eu acho que ele já tá bêbado, porque ele fala umas coisas que eu fiquei, cala a boca, querido, cala a boca, deu. Mas ok, meio irritante e tal. Acontece que esse cara, ela se deitou com ele, porque ela tava apaixonada por ele, era o primeiro amor dela e ela engravidou dele, só que ele foi embora junto com esses outros amigos pra ganhar a vida em outro canto, e ela ficou sozinha, grávida com essa criança. Depois de um tempo, tô tentando contar assim meio por alto, tá? Pra não dar tanto spoiler, mas também eu acho que um livro como esse, uma obra como essa, que tem filme, que tem ópera, que tem várias adaptações, você meio que conhece sobre a história, né? Então eu acho que a gente tem um pouco de licença pra dar spoiler. Mas tudo bem, se você não quiser, dá uma puladinha um pouco mais pra frente do vídeo, mas eu vou explicar essa parte porque, né, preciso falar sobre ela, é impactante. Depois disso, a gente vai ver que a Fantine, ela tá viajando longas distâncias com a criança dela, que já tá com 3 anos, e ela encontra uma família que tem tipo uma estrebaria, não sei muito bem, e chama os Thénardier. Esse é um casal que tem 2 filhinhas, chamada Éponine e Azelma. A Éponine é importante mais pra frente na história. Mas enfim, de toda forma, essa família dos Thénardier, e a Fantine tá viajando já há muito tempo a pé com a filhinha dela e encontra essa mãe com essas crianças. Peguei um trecho pra definir bem quem que eram os Thénardiers. Existem almas que, como os caranguejos, recuam continuamente para as trevas, retrocedendo mais do que avançando na vida, empregando a experiência para aumentar sua deformidade, piorando sem cessar e impregnando-se mais e mais como uma crescente perversidade. Aquele homem e aquela mulher eram almas assim. Esse era o casal Thénardier, pessoas mesquinhas, horríveis, perversas, terríveis mesmo, e eles tinham essas 2 filhas que eu falei. Aí acontece que a Fantine tá passando por lá e ela olha as 2 crianças bem saudáveis, a filha dela brinca um pouquinho com essas crianças, vê que elas se dão bem, fala, olha, elas parecem irmãs e tudo mais, e ela decide deixar a filha dela, que se chama Cosette, inclusive é o título da próxima parte do livro, ela decide deixar essa filha dela lá, então, na família dos Thénardier, com eles lá, e ela ia mandar uma quantia em dinheiro pra eles poderem manter ela, enquanto ela continuava a viagem, pra encontrar um trabalho, resolver a vida dela pra depois buscar a filha dela de novo. Acontece que ela chega na cidade natal dela, pausa a história dela antes. Vocês precisam saber que tem um cara que ele apareceu do nada, que se chama Madeleine, pai Madeleine, e esse cara era um operário normal, tipo, trabalhava lá, e ele teve uma ideia pra facilitar o trabalho, foi uma ideia meio que industrial, e meio que causou uma revolução na cidade, e a cidade cresceu absurdamente em termos industriais. E a cidade ele começou a ficar extremamente rico, cada vez mais rico. Esse cara, eu tenho a desconfiança, eu não me lembro bem, mas eu tenho a desconfiança de que ele é o Jean Valjean, só que com um outro nome e uma nova vida, que ele resolveu virar um homem de bem, como ele tinha prometido ao padre, né? Na verdade, ele não prometeu, o padre meio que deu aquele empurrão nele. Enfim, voltando pra história da Fantine, a Fantine consegue um trabalho justamente na empresa dele, do Jean Valjean, que eu acho que é Jean Valjean, aqui ele é chamado de pai Madeleine, ele começa a crescer muito, se torna senhor Madeleine, e depois ele vira o prefeito da cidade dela. Ele consegue um emprego com ela, só que aí começam a descobrir que ela é mãe solteira, que ela não foi casada, enfim, dá um jeito de expulsar ela de lá, ela não consegue nenhum trabalho. Aí ela começa a vender tudo que ela tem, os móveis, cama, tudo. Aí ela vendeu o cabelo dela, que era a coisa mais linda, loiros, maravilhosos. Ela vendeu os dentes dela, os 2 dentes da frente, em troca de dinheiro. E aí é muito triste, porque chega uma parte aqui que ela já não tem mais... por que ela tá vendendo pra conseguir esse dinheiro? Porque como ela foi expulsa do trabalho, ela tinha que conseguir dinheiro de alguma forma, porque a família dos Thénardier ficava inventando todo tipo de história, de que a Cosette estava doente, de que a Cosette estava morrendo, de que eles iam expulsar a Cosette de casa e blá blá blá. Enquanto isso, a Cosette estava vivendo com os Thénardier na pior das situações possíveis. Ela estava vivendo tipo uma vida de Cinderela, sabe? Ela era a escrava da casa, ela que limpava tudo, ela usava tudo de resto, comia de resto. O livro fala que ela comia pior do que o gato, mas melhor do que o cachorro. Então, assim, uma tristeza sem tamanho. E aí a Fantine começa a desesperar pra tentar enviar esse dinheiro pra eles. Ela começa a vender tudo que ela tem. E aí é muito triste porque tem uma parte que ela chega e eles pedem, os Thénardiers, que estão com a filha dela, pedem 100 francos, que é o dinheiro, né, da época. E aí a Fantine fala, onde que eu vou achar um lugar que ganhe 100 soldos por dia? Aí ela diz, vamos lá, disse ela, vamos vender o resto. E a infeliz fez-se prostituta.
Então, como ela já tinha vendido tudo que ela tinha pra vender, ela começou a se vender. Então ela deu o corpo dela pra tentar arranjar dinheiro. E foi até aí mais ou menos onde eu li. E a história ainda vai se desenrolar um pouco mais pra frente, né? Mas por enquanto tá um drama bem tenso, assim, que me deixa super triste pela Fantine. Me deixa muito triste de ver a situação que pessoas têm que se submeter por tamanha pobreza, por tamanho engano. Ao mesmo tempo tenho esse pai Madeleine, que eu acredito que seja o Jean Valjean, e eu quero entender como é que foi essa história, sabe? Até porque tem um cara chamado Javert, que é um inspetor, né, tipo um policial, um detetive, e ele tem uma desconfiança de que ele já conhece esse pai Madeleine de algum lugar, e ele tá meio que em cima do pai Madeleine, tentando descobrir coisas sobre o passado dele. Então acho que isso aí vai desenrolar também bastante. Mas enfim, tô curiosa pra história, pra continuar lendo, pra terminar essa primeira parte. Olha, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, assim, mais estilinho diário de leitura, vlog de leitura, por favor, comentem, porque eu particularmente amo assistir esse tipo de vídeo e gosto muito de gravar eles também. Então, se vocês gostarem, comenta aqui embaixo pra eu saber que eu faço mais vídeos nesse estilo. Mas vai vir bastante aqui, porque esse livro, meu filho, é longo. Ele é muito longo. Eu resolvi continuar lendo aqui um pouco e como é desconfortável, sabe? Ficar lendo o quanto a Fantine sofreu, ela sem cabelo, sem dente, se colocando em situações de prostituição e saber que isso é a realidade de tanta gente deixa ainda mais brutal às vezes de ler. É muito triste, cara. É muito triste. Acredito que eu cheguei no final da primeira parte, Fantine. Até a página 342 eu fiz a leitura, a segunda parte vai ficar pro próximo vlog. Lembra que eu falei pra vocês que eu tava com a desconfiança de que o pai Madeleine era o Jean Valjean? Eu estava certa, não sei se é porque eu lembrava, não sei. Mas ele realmente era, e acontece que tava tudo bem até aquele Javert, era o inspetor, ele tinha uma desconfiança do pai Madeleine porque ele achava que era o Jean Valjean. E aí um dia ele vai pro pai Madeleine e fala que ele pediu perdão, falou, olha, eu te julguei, eu achei que você era um condenado antigo, mas você não era, encontraram ele tá sendo julgado, ele roubou mais uma vez, tudo mais. E aí o pai Madeleine entra em um conflito, né? No caso, Jean Valjean. Jean Valjean entra em um conflito, porque ele fica... ninguém sabe quem eu sou, mas uma pessoa vai ser condenada, possivelmente vai ser condenada por minha causa, pelo meu nome, porque tinha trocentas testemunhas falando, realmente ele é o Jean Valjean. Sendo que não era o Jean Valjean, era uma outra pessoa. E ele entra em um conflito interno muito grande, ele fica ali, tipo, meu Deus, né, lutando. Eu vou e digo quem eu sou e vou ser punido pelo meu crime, porque ele tinha um roubo que ele não pagou, enfim. Aí ele falou, vou ser punido por esse crime de anos atrás e ser punido com uma prisão perpétua e tudo mais, ou eu fico e cuido da Fantine, que está extremamente doente, cuido da filha dela, Cosette, que eu prometi que eu ia cuidar dela, o que eu faço? E aí fica nesse dilema do que fazer. Acaba que ele vai, a consciência dele não deixa ele em paz e ele decide se entregar. Então ele se entrega. É super triste. Ele vai ser preso. Só que agora eu tô tipo, mas e aí, o que vai acontecer com a Cosette? Aliás, nesse meio tempo, aconteceu uma coisa muito triste. E eu só quero dizer, Vitor Hugo, devolve meu coraçãozinho. E eu tô só aqui, ó, só no início. Muita coisa acontecendo, tô tentando contar meio que por alto pra também não dar tanto spoiler pra vai que alguém quer enfrentar esse monstro que nem eu resolvi enfrentar, né? Mas eu tô muito feliz de estar fazendo essa leitura, tô muito feliz de estar finalmente me comprometendo de que eu vou ler esse livro inteiro. Eu sei que ele é um livro que vai se tornar o meu favorito da vida. Traz tantos ensinamentos, tantas lições, como vocês podem ver, eu marquei pouco, né? Olha essa parte que eu grifei aqui do discurso de quando o padre Madeleine estava se entregando lá na audiência e dizendo que ele era o Jean Valjean. Antes de ir para Galés, eu era um pobre camponês, muito pouco inteligente, uma espécie de idiota. A prisão me transformou. De estúpido, eu tornei-me mau. De lenha, tornei-me brasa. Mais tarde, a indulgência e a bondade me salvaram, do mesmo modo que a severidade me perdera.
Bom, vou finalizar esse vlog por aqui então, porque a primeira parte tá lida. Minha meta é tentar acabar esse livro em 15 dias ou menos, né? Com uma média de 100 páginas por dia. Mas de toda forma, eu não quero também ter tanta pressa. Eu quero ler, eu quero entender, eu quero absorver a história. E é isso, já estou sendo extremamente tocada. Essa é uma obra de arte incrível e já me dá vontade de ler todas as outras coisas que Victor Hugo produziu. Até o próximo diário de leitura de Os Miseráveis. Um beijo pra vocês. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha neste vídeo, porque aí você me motiva a fazer mais e você acaba fazendo com que o YouTube pense que esse vídeo é muito bom e ele quer mandar pra outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de comentar aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer mais vídeos nesse estilo, se você vai ler Os Miseráveis ou já leu Os Miseráveis, enfim. Converse comigo. Boa noite, ou bom dia, boa tarde, não sei que hora você está assistindo isso, mas tchau, até a próxima.